Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula e hoje a gente vai fazer a retomada de 3 conteúdos vistos em FHE. Bora começar! O primeiro assunto que a gente vai retomar então é o estoicismo. O que é isso? Quais suas principais ideias? Então olha só, o estoicismo ele é uma filosofia helenística, ou seja, grega, com origem em Atenas, criada por Zenão de Cítio. Mas essa corrente filosófica, chamada de estoicismo, vai ganhar um destaque muito grande em Roma, por conta dos seus praticantes e seus filósofos, a exemplo de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. O estoicismo vai afirmar que as virtudes devem ser baseadas nos comportamentos ao invés das palavras, ou seja, que você tem que agir de acordo com o que você acredita e mostrar que você é uma pessoa de virtudes. E também o estoicismo fala que como nós não controlamos e não podemos depender dos eventos externos, nós devemos depender apenas de nós e das nossas escolhas. É aí que entra o detalhe de fatores externos, aquilo que eu não consigo controlar, eu não vou perder tempo com aquilo, digamos assim. A minha tranquilidade da alma, que é o objetivo do estoicismo, eu vou dar conta do que eu posso controlar. O que eu posso controlar? A minha mente, os meus pensamentos. A prática do estoicismo também reside em alguns ensinamentos centrais, cujo objetivo é nos lembrar que o mundo é imprevisível. Por exemplo, hoje está tudo certo, mas amanhã as coisas podem não estar. O estoicismo lembra a gente que o nosso tempo é breve e, portanto, a gente deve viver da melhor forma possível, firme, forte e, principalmente, estarmos no controle de nós mesmos. E ele não é cheio de teorias complexas, é uma filosofia que você consegue colocar na prática. E aí eu coloquei algumas frases que a gente viu no vídeo trabalhado sobre esse assunto. Então, uma das mais importantes aqui para a aula de hoje não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Isso aí vai ser a síntese do estoicismo, porque não importa o problema, não importa a adversidade, para você adquirir uma tranquilidade, chegar na tranquilidade da alma, você vai ter que mudar a sua forma com que você vê esse problema. Você vai mudar a sua reação frente a esse problema. E no estoicismo é muito visto como escolhas, como aquela frase do Marco Aurélio: escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. Ou seja, se algo está me incomodando, eu posso escolher aquilo não me incomodar mais. Os meus pensamentos é algo que eu consigo controlar, portanto eu devo trabalhar nesse sentido. O estoicismo vai falar das 4 virtudes, a base de estudo: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. O Marco Aurélio vai falar que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Aí uma outra frase que está ali embaixo do título: não perca mais tempo discutindo sobre o que o homem bom deveria ser, seja um. Vai falar a respeito que as atitudes falam mais alto que a própria palavra. Embaixo dessa frase mostra ali então mais uma explicaçãozinha que eu dei no início. Do lado esquerdo aí desse mapa mental você vê que tem uma frase que é o seguinte: muito pouco é necessário para uma vida feliz, está tudo dentro de você em seu modo de pensar. Os estoicos olhavam a vida da natureza e eles percebiam que você precisa de muito pouco para viver. Você vai precisar de um abrigo, você vai precisar de comida e não muito mais além do que isso, além disso, porque aquilo que vai te perturbar na alma é algo que já, na visão do estoicismo, pode ser descartado. A gente tem então no canto esquerdo inferior os 3 grandes nomes do estoicismo: Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, e acima você tem a frase de Sêneca que diz o seguinte: até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Que é a ideia de você não precisa muito para viver, você não precisa muito para que a sua vida seja tranquila, seja boa. Essa é a visão do estoicismo. Então, qual é o grande objetivo deles? Atingir a tranquilidade da alma. De que forma? Controlando os pensamentos, as reações frente aos problemas do mundo, às adversidades que vão aparecer na sua vida. Nosso segundo assunto, então, da nossa retomada é sobre uma virtude, que é a humildade. Cuidado, porque existem compreensões equivocadas da humildade. Geralmente as pessoas associam humildade com fraqueza, subserviência, pobreza ou uma aparência descuidada e despojada. Não é uma regra. Não é porque eu sou humilde que a minha roupa será descuidada. Então, muito cuidado com essas interpretações.
E a humildade, se a gente for olhar a origem dela, vem do latim, vem de humus, que significa terra. Terra no sentido de solo. A gente compreende a humildade como um processo psicológico a partir do qual o indivíduo se relaciona consigo e com os outros de forma realista, mantendo os pés assentes na terra. Como assim? Eu percebo que eu não sou mais que você e nem menos que você. Nós somos seres humanos. E o fato de determinada característica sua ou minha se apresentar de forma diferente não vai querer dizer que o outro deve se sobrepor a outro ser humano. Ser humilde é reconhecer que você é limitado, é reconhecer que você tem fragilidades, e tudo isso faz parte da natureza humana. Então eu coloquei algumas frases aí para que você associe, né, o que é a humildade. Então, na parte de baixo ali, ó, o que é humildade? É a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade, ela vai ser o contrário do orgulho. Então, quando eu estou errado, eu admito que eu estou errado. Quando eu fiz alguma coisa que acabou prejudicando alguém, eu vou lá e peço desculpa, vou pedir perdão. Então, a humildade está conectada com essas atitudes. E aí, tem algumas frases aí que você pode dar uma olhada, né, que são ligadas a esse assunto. Então, vou pegar a primeira frase da direita superior, que está escrito o seguinte: ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém, ou seja, nem menos nem mais, uma equidade aí em relação aos seres humanos. Aí tem uma frasezinha ali, está escrito o seguinte: a humildade é um sentimento de extrema importância porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Então, nós vimos sobre essa virtude, é algo que o ser humano considera muito desejável, né, na humanidade, só que algumas pessoas acabam levando a humildade para subserviência, ou seja, abaixar a cabeça e se diminuir em relação aos outros. E humildade não é isso. É você se colocar em pé de igualdade, independente de qualquer fator, porque todos somos seres humanos. E aí, uma imagem que eu coloquei ali do menininho e do elefante é justamente para representar que mesmo o elefante sendo grande, de tamanho físico, ele acabou ali se abaixando para escutar o menino que está lendo um livro. É só uma imagem para você entender que não importa o seu tamanho físico, não importa as suas características psicológicas, cognitivas, se fossem dois seres humanos, né? Então a gente tem ali um pé de igualdade. Eu reconheço que eu sou limitado, eu reconheço que eu tenho fragilidades, que eu posso errar a qualquer momento, assim como você também e qualquer outro ser humano. E o nosso terceiro assunto da retomada é a ansiedade. Definindo já de cara o que é ansiedade, olha o quadrinho de cima. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, faz parte de todos os seres humanos. É uma expectativa apreensiva, então olha só, é algo que eu estou esperando, uma expectativa criada, mas que, não, além disso, está me causando uma apreensão, uma espera angustiante. E aí ele fala, é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Então, geralmente, a ansiedade é ligada às coisas que não aconteceram ainda. Pode ser em relação às coisas que já foram, mas geralmente são as coisas que vão acontecer. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações de perigo, tentando nos proteger. O problema é quando a ansiedade ela se torna muito grande e, dependendo dos casos, ela pode se tornar patológica. Quando ela causar algum sofrimento, quando ela causar algum prejuízo, a gente tem a ansiedade como um transtorno, como algo que deve aí ser tratado. E aí você tem as reações, né? Não só em relação a quando está com a ansiedade patológica, mas com a ansiedade comum, digamos assim, você tem reações físicas do teu corpo que podem demonstrar essa reação. Por exemplo, reação física, falta de ar, coração acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alterações do sono, suor excessivo, sensação de desmaio, dor de cabeça, são reações físicas ligadas à ansiedade. Não precisa ter todas, não precisa ter todas essas características, e também não quer dizer que se você tiver uma delas, quer dizer que você está com ansiedade. Não, mas a ansiedade desencadeia essas reações. Aí a gente tem as reações emocionais. Medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, perder a esperança, evitar lugares, evitar certas pessoas. E aí vem a pergunta, a ansiedade pode ser positiva?
pode ser positiva. O quadrinho inferior à esquerda diz que quando essa ansiedade vai me levar a uma organização, eu estou ansioso para as aulas que vão começar no início do ano letivo, vou organizar o meu material. É uma ansiedade positiva, contanto que ela não te faça mal, que ela não faça você sofrer, que ela não faça você ter algum prejuízo, mas que ela faça você se organizar previamente, é uma ansiedade no sentido positivo. Ela te impulsiona a agir. Só que daí ela vai se tornar um problema se isso for sempre e se isso for com uma intensidade muito elevada. E a gente viu também algumas dicas para lidar com tudo isso. Atenção ao momento presente, então não se perder no passado nem no futuro, mas cuidar do momento do agora. Cuidar da alimentação, evitar o consumo excessivo de doces, fazer respiração consciente, inspirar e expirar de forma consciente, de forma tranquila, para que você dê uma acalmada. Atividades físicas também vão liberar adrenalina e meditação é a forma aí de você dar uma relaxada e fazer com que essas apreensões, essa expectativa apreensiva acabar não te dominando. Então a gente viu sobre essa característica humana, como lidar com ela e quais as reações que ela pode apresentar aí no corpo humano. É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.